O aroma de charutos cubanos e uísque escocês impregnava as cortinas de veludo da sala privativa do Belvedere. Espesso demais, grudento, o tipo de cheiro que te marca. Encostei as costas no carrinho de mogno invernizado, tentando me fundir com a parede, uma habilidade que eu tinha aperfeiçoado em 3 anos, servindo naquele restaurante, o tipo de lugar onde uma garrafa de vinho custava mais que meu aluguel do mês inteiro. Meus dedos tremiam enquanto arrumava as taças de cristal na bandeja de prata. O tilintar delicado, quase inaudível por cima do murmúrio de vozes masculinas, além das portas entalhadas. Eu não deveria estar aqui. A Fernanda deveria trabalhar nas salas privativas hoje à noite, mas a filha dela estava com febre alta e eu precisava desesperadamente do extra. Sempre preciso do dinheiro extra. As gorjetas dessas salas pagavam a escolinha da Luna por 1 mês. Talvez até consertassem o vazamento no teto do nosso apartamento que o proprietário continuava ignorando. A dona Carmen, a chefe de salão, apareceu ao meu lado com sua carranca perpétua. Mesa 7. Agora. Não fale a menos que falem com você. Não olhe nos olhos. E pelo amor de Deus, não derrame nada. Meu estômago embrulhou. Mesa 7. Todo mundo conhecia a mesa 7. Aquele canto reservado todas as quintas à noite, cercado por homens de terno italiano que nunca sorriam. O tipo de homem que fazia até a dona Carmen ficar nervosa. Assenti, levantei a bandeja e atravessei as portas duplas. A temperatura pareceu cair quando entrei. 6 homens sentados em volta da mesa redonda, mas minha atenção foi sugada imediatamente pelo do meio. Não devia ter mais que 30 anos. Cabelo preto cortado com precisão cirúrgica, mandíbula que parecia esculpida em pedra, mas não foi a beleza dele que me deixou sem ar. Foi a quietude absoluta ao redor dele, como o olho de um furacão. Usava um terno grafite que provavelmente custava mais que meu Gol 2008 quando ainda funcionava. Um relógio que brilhava com riqueza discreta no pulso. 2 homens o ladeavam, olhos constantemente varrendo o ambiente. Outro estava junto à porta, mão repousando dentro do paletó de um jeito que acelerou meu coração. Não pensa nisso. Só serve e sai. Me aproximei em silêncio, olhos baixos como me ensinaram. A conversa parou. Senti a atenção deles se virar para mim como um peso físico. Cavalheiros. Minha voz saiu baixa enquanto me preparava para servir. Virei o primeiro copo. Mãos firmes. Anos de prática, mesmo com suor acumulando entre minhas omoplatas. Seu vinho. Me movi pela mesa com precisão mecânica, enchendo cada taça até a metade exata. Os homens retomaram a conversa. Algo sobre carregamentos e territórios que eu definitivamente não queria entender. Estava quase terminando, quase livre, quando cheguei nele. De perto, era devastador. O perfume dele me atingiu primeiro. Algo quase predatório. Mãos descansando na mesa, dedos longos com um único anel ornamentado. Servi o vinho dele, cuidadosa para não deixar a garrafa encostar no cristal. Qual seu nome? A voz dele era baixa, quase gentil, mas cortou as outras conversas como uma lâmina. Todo mundo ficou em silêncio. Congelei. Garrafa suspensa no ar. O aviso da dona Carmen ecoou na minha cabeça. Alice, senhor. Sussurrei. Alice. Ele falou meu nome como se estivesse provando, testando na língua. Você é nova nesta sala. Não era pergunta, mas respondi mesmo assim. Sim, senhor. Estou cobrindo a Fernanda. Olhe para mim quando eu falar com você. Meus olhos subiram antes que eu pudesse impedir. O impacto daquele olhar foi físico. Olhos escuros que pareciam catalogar cada detalhe. Meu rosto, meu uniforme surrado, o cansaço que eu não conseguia esconder. Inteligência brilhava ali, e algo mais. Algo que me fez sentir como presa recém-avistada por um lobo. Há quanto tempo trabalha aqui, Alice? 3 anos, senhor. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Um sorriso leve curvou os lábios dele. Nunca alcançou os olhos. E ainda assim nunca nos conhecemos. Eu teria lembrado.
Um dos outros homens deu uma risada, mas morreu rápido quando o homem no centro não acompanhou. A atenção dele permaneceu fixa em mim, com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Pode ir, ele disse finalmente, recostando na cadeira. Mas você vai servir esta mesa de agora em diante, toda quinta-feira. Não era pedido. Minha boca secou. Sim. Obrigada, senhor. Me virei para sair, pernas bambas sob a saia do uniforme. Estava quase na porta quando a voz dele me parou de novo. Alice. Olhei para trás. Ele me observava com uma expressão que eu não conseguia ler. Tome cuidado voltando para casa hoje à noite. Essa região não é segura para alguém como você. As palavras soaram como aviso e promessa ao mesmo tempo. Fugi. As próximas 3 semanas passaram num borrão de ansiedade e consciência. Toda quinta, eu servia à mesa 7. Toda quinta, os olhos dele me seguiam pela sala como estrelas escuras rastreando a órbita de um planeta. Os outros homens me tratavam com uma cortesia que parecia quase imposta, cuidadosa, como se eu fosse feita de vidro. Ou como se eu pertencesse a alguém que os quebraria se me tocassem. Ele raramente falava comigo diretamente, mas eu sentia a atenção dele constantemente. Uma vez, quando outro garçom esbarrou em mim e quase derrubei a bandeja, ouvi a respiração afiada vinda da mesa 7. Vi ele meio que se levantar antes de eu recuperar o equilíbrio. O garçom pediu desculpas profusamente. Foi transferido de setor no dia seguinte. Eu deveria estar apavorada. Parte de mim estava. Mas havia outra coisa também. Um tremor vergonhoso no peito toda vez que eu o via. Uma agitação no meu próprio corpo quando aqueles olhos escuros traçavam meus movimentos. Tentei descobrir sobre ele discretamente. As outras garçonetes falavam em sussurros. Gabriel Santoro. A Marcela me contou uma noite enquanto limpávamos. Você não lê jornal? A família dele praticamente controla o Porto de Santos e metade da Câmara Municipal. E os negócios paralelos, o Diego adicionou sombrio. Fica longe dele, Alice. Homem assim coleciona coisas bonitas e não gosta de compartilhar. Mas eu não podia ficar longe. Não quando a dona Carmen continuava me escalando para quintas à noite, expressão constrangida, mas firme. Não foi decisão minha. O pedido veio de cima. Dele, ela quis dizer. Na quarta quinta-feira, tudo mudou. Eu estava servindo vinho, sempre o mesmo ritual cuidadoso, quando um celular vibrou na mesa. Um dos homens de Gabriel atendeu, rosto empalidecendo enquanto lia a tela. Inclinou-se, sussurrou algo no ouvido de Gabriel. A temperatura da sala despencou. A expressão de Gabriel não mudou, mas algo deslocou no ar ao redor dele, como um momento antes de um raio cair. Os dedos dele apertaram quase imperceptivelmente ao redor da taça. Quando? Voz suave, mortal. 20 minutos atrás, levou o carregamento e o dinheiro. Um músculo pulsou na mandíbula de Gabriel. Encontrem ele. Tragam para o galpão. Vivo. Os homens se levantaram imediatamente, mas Gabriel permaneceu sentado, olhos encontrando os meus do outro lado da sala. Eu estava congelada junto à porta, bandeja pressionada contra o peito, tendo testemunhado algo que absolutamente não deveria. Alice. Meu nome foi um comando. Venha aqui. Meus pés se moveram no automático. Os outros homens saíram em fila, nos deixando sozinhos, exceto pelo guarda na porta. Meu coração martelava contra as costelas. Parei ao lado da mesa. Gabriel me estudou com aqueles olhos escuros inescrutáveis. Você ouviu aquela conversa? Não era pergunta. Assenti, garganta apertada demais para falar. Está com medo? Eu deveria ter mentido. Deveria ter negado, mas algo na franqueza dele exigia honestidade. Sim. Bom. Ele se levantou e de repente estava perto. Perto demais. Eu podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Sentir aquele perfume intoxicante. Medo mantém as pessoas vivas. Mas precisa saber uma coisa, Alice. Não é com você o que estou bravo hoje à noite. A mão dele se ergueu e eu me encolhi antes de poder me controlar. Ele congelou.
Algo piscou no rosto dele. Decepção. Raiva. Então os dedos dele roçaram minha bochecha com uma gentileza chocante, colocando uma mecha solta de cabelo atrás da minha orelha. Tão frágil, murmurou quase para si mesmo. Tem família, Alice? A pergunta me pegou desprevenida. Uma filha, Luna. Ela tem 4 anos. Os olhos dele se aguçaram. E o pai? Sumiu. Somos só nós duas. Ele assentiu devagar, como se eu tivesse confirmado algo. E você se mata de trabalhar neste lugar para mantê-la alimentada e segura. Não era pergunta, mas lágrimas arderam atrás dos meus olhos mesmo assim. Ele via demais, entendia demais. Preciso ir, sussurrei. Meu turno acabou. Diego vai te levar para casa. Eu não preciso. Mas ele vai te levar assim mesmo. O polegar dele traçou meu zigoma, o toque enviando arrepios pela minha espinha. Porque decidi uma coisa hoje à noite, Alice. Decidi que você não deve voltar sozinha para casa por ruas perigosas. Alguém precisa garantir sua segurança. Por quê? A palavra escapou antes que eu pudesse parar. Por que se importa? O sorriso dele foi lento, perigoso, lindo. Porque agora você é minha. Só não sabe ainda. Antes que eu pudesse processar aquelas palavras, o celular dele vibrou. Ele checou e aquela frieza letal voltou para as feições dele. Diego, chamou. O guarda deu um passo à frente. Leve a Alice para casa. Vigie o prédio hoje à noite. Senhor, isso não é um pedido. Fui levada para fora antes que pudesse protestar, mente girando. No estacionamento, um Audi preto esperava. Diego, um homem que eu nunca tinha visto, presumi ser o Diego, abriu a porta traseira com precisão militar. Deslizei para dentro, mãos tremendo. Pela janela fumê, vi Gabriel parado na entrada do restaurante, celular no ouvido, perfil afiado como lâmina de faca sob a luz da rua. Mesmo daqui, eu podia sentir a raiva emanando dele, rigidamente controlada, mas devastadora. Quando Diego arrancou do meio-fio, capturei os olhos de Gabriel uma última vez. A possessividade naquele olhar me tirou o fôlego, como se eu fosse algo precioso que ele havia reivindicado. Algo que ele protegeria com a mesma intensidade implacável que trazia para tudo. Eu não entendia. Não entendia por que um homem como ele notaria alguém como eu. Mas enquanto atravessávamos as ruas escuras da cidade em direção ao meu prédio vagabundo na periferia, um pensamento se repetia na minha mente como uma oração ou um aviso. Minha vida tinha acabado de mudar para sempre, e eu nem tinha percebido o momento em que aconteceu. O Audi preto ficou parado do lado de fora do meu prédio como um predador nas sombras. Pela janela suja, dava para ver a cortina da Dona Célia se mexer no 2º andar. Até amanhã de manhã, o prédio inteiro saberia do carro caro que me trouxe para casa. Diego não falou durante o trajeto, mas seus olhos constantemente varriam os espelhos, as ruas, catalogando ameaças que eu não conseguia ver. Obrigada, consegui dizer, alcançando a maçaneta. Espere. Voz dele era rouca, profissional. Ele saiu primeiro, examinou a rua vazia, então abriu minha porta. Vou subir com você. Isso realmente não é. Senhora. Tom dele não deixava espaço para argumento. As instruções do Sr. Santoro foram claras. Sr. Santoro. Até o nome dele parecia perigoso na língua de outra pessoa. Meu apartamento ficava no 4º andar de um prédio que tinha visto décadas melhores. O elevador estava quebrado há 2 meses, então subimos as escadas de concreto. Não era difícil perceber o contraste. O terno impecável e sapatos polidos de Diego subindo escadas onde o corrimão balançava, e as paredes tinham manchas sobre as quais eu tentava não pensar. Vergonha esquentou minhas bochechas. Esta era a minha realidade. Isto era o que Gabriel tinha alegado querer proteger. Na minha porta, me atrapalhei com as chaves, desconcertada com a presença de Diego atrás de mim. Lá dentro, eu podia ouvir a televisão. A Sônia, minha vizinha, cuidava de Luna como fazia toda quinta à noite.
Estou bem daqui, disse, me virando para ele. A expressão de Diego permaneceu neutra. Vou estar no carro. Ligue para este número se precisar de qualquer coisa. Me entregou um cartão com nada além de um número gravado em preto. Qualquer coisa. Então ele se foi, passos desvanecendo escada abaixo com precisão militar. Fiquei no corredor por um longo momento, o cartão queimando na minha palma como evidência de algo que eu não entendia. Através da porta, ouvi a risada da Luna, clara, inocente, completamente alheia à escuridão que tinha acabado de tocar nossas vidas. Guardei o cartão e entrei. O sono não veio naquela noite. Deitei na minha cama estreita, encarando o teto manchado de umidade, repassando cada momento. Você é minha agora. As palavras deveriam ter me apavorado. Em vez disso, circularam na minha mente como uma cantiga de ninar sombria, tingida com algo que parecia perigosamente com desejo. Ninguém nunca tinha olhado para mim do jeito que Gabriel olhava, como se eu fosse algo precioso, algo que valia a pena proteger. O Tiago, pai da Luna, olhava através de mim mesmo quando estávamos juntos, atenção sempre em outro lugar, já planejando a fuga. Meus próprios pais tinham me descartado quando engravidei aos 22. A decepção deles tão profunda que eu podia sentir o desgosto. Mas Gabriel me via. Aqueles olhos escuros não perdiam nada. Virei de lado, socando meu travesseiro fino. Isso era insano. Ele era perigoso, criminoso, o tipo de homem sobre quem mães avisam suas filhas. E ainda assim... Meu celular vibrou na mesinha de cabeceira. Número desconhecido. Meu coração disparou. Durma bem, Alice. Diego vai ficar lá fora hoje à noite. Você está segura, sem assinatura. Não era necessária. Encarei a tela brilhante, pulso martelando na garganta. Ele estava me vigiando, protegendo. O pensamento deveria parecer invasivo, ameaçador. Em vez disso, pela primeira vez em 4 anos, senti que podia respirar. Digitei e apaguei 3 respostas antes de finalmente escolher. Obrigada. A resposta veio instantaneamente. Não me agradeça ainda. A manhã de sexta chegou com sol fraco filtrando pela cortina puída. Luna pulou na minha cama às 7. Cachos lindos e selvagens ao redor do rosto, exigindo misto quente com a autoridade imperiosa que só uma criança de 4 anos consegue. Mamãe, tem um carrão lá embaixo. Pressionou o nariz na janela. Um carro de princesa. Meu estômago despencou. Me juntei a ela na janela e, de fato, o Audi preto permanecia estacionado do outro lado da rua. A luz do dia parecia ainda mais fora de lugar, reluzente e caro contra o pano de fundo de escadas de incêndio enferrujadas e calçadas rachadas. Só alguém visitando, amor. Forcei a animação na voz. Vem, vamos fazer aquele misto quente. A rotina matinal se desenrolou com eficiência praticada. Café da manhã, desenhos, vestir a Luna com sua camiseta roxa favorita. Tentei focar nas tarefas mundanas, mas minha atenção continuava desviando para a janela, para o carro que não tinha se movido. Às 8h30, a Sônia bateu para buscar a Luna para o jardim de infância. Olhou meu rosto e franziu a testa. Tá bem, filha? Parece que não dormiu. Só um turno longo. Beijei a testa da Luna, respirando o cheiro do shampoo infantil dela. Comporta com a tia Sônia, tá? Eu sempre me comporto, Luna declarou, pulando em direção à porta. Então pausou, girando de volta. Mamãe, a gente pode tomar sorvete depois? A gente vê, amor. Depois que saíram, o apartamento pareceu cavernoso e silencioso. Tomei banho, água quente, um luxo que eu normalmente racionava, tentando lavar a confusão da noite anterior. Não funcionou. O toque de Gabriel permaneceu na minha pele como uma marca, as palavras dele ecoando na minha cabeça. Estava secando o cabelo quando alguém bateu. Não a batida casual de vizinho. Esta era autoritária, comandante. Meu coração disparou na garganta. Pelo olho mágico, vi Diego parado no corredor segurando uma sacola grande de compras. Abri a porta uma fresta
de repente me dando conta da minha calça de moletom surrada e regata. Algo errado? Senhor Santoro pediu que eu entregasse isso. Estendeu a sacola. Através do papel caro, dava para ver tecido, roupas. Ele pensou que você pudesse precisar de algo mais confortável que seu uniforme de trabalho. Calor inundou meu rosto. Não posso aceitar. Com todo respeito, senhora, recusar seria imprudente. A expressão de Diego permaneceu cuidadosamente neutra, mas ouviu o aviso. Senhor Santoro não gosta quando rejeitam seus presentes. Peguei a sacola com dedos dormentes. Era leve, e ainda assim parecia pesada como chumbo. Ele quer algo? Espera algo de mim? Pela primeira vez, a máscara profissional de Diego rachou levemente. Algo quase como simpatia piscou nos olhos dele. Senhor Santoro protege o que é dele. É só isso que você precisa entender agora. Ele foi embora antes que eu pudesse formular resposta. Dentro da sacola, encontrei roupas que deviam custar mais que 3 meses do meu aluguel. Um suéter de cachemire verde esmeralda profundo. Jeans de grife no meu tamanho exato. Como ele sabia meu número? Lingerie de seda que me fez arquear. E no fundo, uma caixa de veludo. Minhas mãos tremeram quando abri. Um colar estava enrolado dentro, corrente de ouro delicada com um pequeno pingente. Levantei a luz e minha respiração prendeu. O pingente era uma gaiola minúscula, lindamente forjada, com um pássaro dentro. As asas do pássaro estavam abertas como em pleno voo, eternamente preso na sua prisão dourada. A metáfora não era sutil. Meu celular vibrou. Gostou? Eu deveria ter dito não. Deveria ter exigido que ele parasse, que o que quer que ele achasse que estava acontecendo não podia acontecer. Em vez disso, prendi o colar ao redor da minha garganta, sentindo o pingente se acomodar contra minha clavícula como uma reivindicação. É lindo, digitei, mas não entendo por quê. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Finalmente, você vai entender. Esteja pronta às 19h hoje. Use o verde. Pronta para quê? Jantar. Comigo. Só nós dois. Meu coração martelava tão forte que achei que ia rachar minhas costelas. Não posso. A Luna. Já resolvi. A Sônia vai cuidar dela. Cuidei de tudo. Claro que cuidou. Ele provavelmente já sabia toda a minha vida. Sabia minha escala, minhas dívidas, cada detalhe vulnerável da minha vida. Isso é loucura. Mandei. Sim, veio a resposta imediata. Mas você vai dizer sim de qualquer forma. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. 19h, confirmei. Boa menina. Essas 2 palavras não deveriam ter me afetado do jeito que afetaram. Calor se acumulando baixo no ventre, minha pele esquentando apesar do ar frio do apartamento. Pressionei a palma contra o pingente, sentindo seu contorno através da regata. O que eu estava fazendo? Esse homem era perigoso, conectado a coisas que eu não queria entender. Mas quando fechei os olhos, tudo que consegui ver foi o jeito que ele olhou para mim. Como se eu fosse a criatura mais fascinante que ele já tinha encontrado. Como se meu cansaço e lutas me tornassem preciosa, não patética. Por tanto tempo fui invisível. Uma mãe solteira se virando, irrelevante, esquecível. Mas Gabriel Santoro me via. Mais que isso, ele me queria. A questão era, quanto isso ia custar? O dia se arrastou com lentidão agonizante. Tentei ler, limpar o apartamento já limpo, focar em qualquer coisa além do relógio. Às 3h, busquei a Luna na Sônia, que me estudou com olhos conhecedores. Aquele homem que te trouxe para casa, ela disse cuidadosamente, parecia importante. Só alguém do restaurante. A mentira tinha gosto amargo. Filha. Ela pegou minha mão. Toma cuidado. Homem importante. Eles pegam o que querem e nem sempre devolvem. As palavras dela me assombraram enquanto brincava com a Luna, enquanto fazia jantar,
enquanto a banhava e colocava na cama cedo com promessas de um café da manhã especial amanhã. Às 6:30, a Sônia bateu de novo, expressão preocupada, mas sem julgar. Você está linda, disse suavemente, observando o suéter esmeralda que abraçava minhas curvas, os jeans que se ajustavam como feitos sob medida. Só lembra, você tem uma filha. Tem algo a perder. Eu sei, sussurrei. Não esqueci. Mas enquanto esperava junto à janela, observando a rua procurando o carro de Gabriel, me perguntei se era verdade. Se eu já não estava esquecendo tudo, exceto a promessa escura nos olhos dele, e o sentimento perigoso de que pela primeira vez em anos eu importava para alguém. Às 7 em ponto, um carro diferente apareceu. Uma Mercedes prata com vidros tão escuros que não dava para ver dentro. Diego apareceu do banco do motorista e abriu a porta traseira. E lá estava ele. Gabriel Santoro pisou na minha rua como se fosse dono dela, e talvez até fosse mesmo. Hoje à noite usava um terno, sem gravata, os botões de cima da camisa abertos revelando um vislumbre de pescoço bronzeado. Cabelo levemente despenteado como se tivesse passado as mãos nele. Aqueles olhos escuros encontraram minha janela imediatamente, infalíveis, e a intensidade neles fez meus joelhos vacilarem. Ele sorriu. Não o sorriso controlado e perigoso do restaurante. Este era quase juvenil, genuíno, transformando suas feições de meramente bonito para absolutamente devastador. Peguei minha bolsa. Minha bolsa velha, surrada, que contrastava horrivelmente com as roupas caras, e desci com pernas trêmulas. Diego estava junto à porta do carro aberta, expressão profissionalmente vazia, mas quando me aproximei, ele se inclinou levemente. Seja você mesma, murmurou. É o que ele quer. Mãe, então estava deslizando para o carro, para o interior perfumado de couro, e Gabriel estava ao meu lado, perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele, cheirar aquele perfume intoxicante. Alice. Meu nome nos lábios dele era uma carícia. Os olhos dele viajaram sobre mim devagar, completamente, e quando alcançaram o colar na minha garganta, algo feroz e possessivo flamejou nas profundezas deles. Perfeita. O carro se afastou do meio-fio, deixando meu mundo para trás. Para onde vamos? Consegui dizer. A mão dele encontrou a minha no espaço entre nós, polegar traçando círculos na minha palma que enviaram arrepios pelo meu braço. Algum lugar onde podemos conversar. Um lugar privado. Isso deveria ter me apavorado. Em vez disso, quando os dedos dele se entrelaçaram com os meus, fortes, quentes, tudo que senti foi a urgência perigosa e intoxicante de estar caindo. O restaurante não era um restaurante. Diego nos levou por bairros cada vez mais sofisticados, longe do porto e do meu apartamento apertado, em direção às colinas onde o dinheiro velho construía mansões atrás de portões de ferro. Viramos numa estrada particular ladeada por jacarandás antigos, galhos formando um dossel que bloqueava o céu noturno. No fim, uma mansão se erguia de jardins bem cuidados, toda pedra e vidro e riqueza discreta que sussurrava ao invés de gritar. Essa é sua casa? Minha voz saiu menor do que eu pretendia. O polegar de Gabriel continuou seus círculos enlouquecedores na minha palma. Uma delas. O carro parou diante de uma entrada grande onde luz quente derramava de janelas altas. Diego abriu a porta e Gabriel me guiou para fora com a mão na base das minhas costas. Possessivo, protetor, proprietário. Dentro, a casa era um estudo em elegância controlada. Pisos de mármore refletiam iluminação suave de lustres de cristal. Arte original forrava as paredes. Peças que eu reconhecia da minha breve aula de História da Arte na faculdade. Pinturas que pertenciam a museus. Uma escadaria curva subia para o segundo andar. Corrimão de madeira escura reluzente. Mas era o silêncio que me atingiu mais. Apesar do tamanho, a casa parecia vazia. Sem funcionários circulando, sem vozes ecoando de salas distantes. Apenas Gabriel e eu, e o peso de tudo não dito entre nós. Vem. Ele me conduziu através de um arco para uma sala de jantar,
onde uma mesa havia sido arrumada para 2. Velas piscavam em castiçais de prata, projetando sombras dançantes sobre porcelana fina e taças de cristal. Portas francesas se abriam para um terraço com vista para os jardins iluminados por iluminação paisagística sutil. Era lindo, romântico, completamente apavorante. Devo te dizer, falei, voz mal firme. Não sei o que estou fazendo aqui. Não entendo o que você quer de mim. Gabriel puxou uma cadeira, esperando até eu sentar antes de tomar o próprio assento do outro lado. A luz das velas brincava nas feições dele, suavizando as arestas perigosas, fazendo ele parecer quase humano. Quase. Quero te conhecer, ele disse simplesmente. Tudo. Começando com por que você parecia tão devastada naquela primeira noite que te vi. A observação me pegou desprevenida. Achei que tinha escondido bem. O cansaço, o desespero, a exaustão até os ossos de lutar sozinha. Você percebeu isso? Percebo tudo em você, Alice. A intensidade dele fez o ar parecer mais rarefeito. Você se movia por aquela sala como um fantasma. Linda, frágil, tentando tanto ser invisível. Me deixou furioso. Furioso? Apertei meu guardanapo sob a mesa. Por quê? Porque alguém como você nunca deveria ter que desaparecer. Ele se inclinou para frente, cotovelos na mesa, foco absoluto. Me fala sobre o pai da Luna. A mudança de assunto foi deliberada, calculada. Eu deveria ter recusado, mantido algum limite, mas aqueles olhos escuros seguraram os meus com comando tal que a verdade derramou. Tiago. O nome tinha gosto de cinzas. Conheci ele na faculdade. Achei que ele me amava. Mas quando engravidei, engoli seco. Ele foi embora antes dela nascer. Disse que não estava pronto para esse tipo de responsabilidade. Última vez que soube, estava na Califórnia trabalhando para alguma startup de tecnologia. E sua família? Decepcionados. A amargura me surpreendeu. Normalmente eu mantinha isso enterrado mais fundo. Eu deveria terminar minha faculdade, virar algo respeitável. Em vez disso, virei uma história de advertência. Meus pais não falam comigo há 3 anos. A expressão de Gabriel escureceu. Eles te abandonaram quando você mais precisava deles. Eles fizeram a escolha deles. Eu fiz a minha. Toquei o pingente na garganta inconscientemente. A Luna vale tudo que eu perdi. Uma boa mãe. A voz dele carregava algo que eu não conseguia identificar. Aprovação, desejo, feroz e protetor. Respeito isso. Uma porta se abriu e uma mulher mais velha entrou carregando pratos de comida que cheiravam divinamente. Colocou diante de nós com eficiência praticada, olhos cuidadosamente evitando os meus, então desapareceu tão silenciosamente quanto chegara. Dona Rosa, Gabriel explicou. Trabalha para minha família há 30 anos. Uma das poucas pessoas em quem confio completamente. Gesticulou para a comida. Algum tipo de massa com molho cremoso e ervas que eu não conseguia nomear. Come, você vai gostar. Peguei meu garfo e a primeira mordida explodiu na minha língua. Rico, complexo, nada como as refeições econômicas que eu improvisava em casa. Está incrível, respirei. Dona Rosa aprendeu a cozinhar na Toscana. Ele me observou comer com satisfação inconfundível. Vou fazer ela te ensinar se quiser, quando você se mudar. Engasguei com meu vinho. Me mudar? Ainda não. Ele me interrompeu gentilmente. Não sou tolo, Alice. Sei que isso é avassalador. Mas sou um homem paciente quando quero algo. E eu quero você. Por quê? A pergunta estourou desesperada. Olha para mim. Olha para este lugar. Somos de mundos diferentes. Tenho uma filha, dívidas, nenhuma faculdade, nada para oferecer para alguém como você. Gabriel abaixou o garfo com cuidado deliberado. Quando falou, a voz era suave, mas carregava o peso de certeza absoluta. Quer saber o que vejo quando olho para você? Vejo uma mulher forte e decidida, que chega a se anular para sustentar a filha.
que mantém a cabeça erguida apesar de tudo que perdeu, que está apavorada agora, mas veio mesmo assim porque é corajosa mesmo sem saber. Ele pausou, olhar perfurando o meu. Passei minha vida cercado de gente que quer algo de mim. Poder, dinheiro, proteção. Você é a primeira pessoa em anos que olhou para mim e viu um homem, não uma oportunidade. Minha garganta apertou. Mas você nem me conhece. Então me deixa conhecer. Ele estendeu a mão sobre a mesa, palma para cima em convite. Me deixa aprender cada detalhe. Sua cor favorita. O que te faz rir. Com o que você sonha quando se permite sonhar. Encarei a mão estendida dele. Forte, com cicatrizes nos nós dos dedos, capaz de violência que eu não queria imaginar. E gentileza, aparentemente. Proteção. O pingente pareceu esquentar contra minha pele. Devagar, coloquei minha mão na dele. Os dedos dele se fecharam ao redor da minha, e algo mudou na expressão dele. Triunfo misturado com algo mais suave. Pronto, murmurou. Foi tão difícil assim? Sim, admiti. Um pouco aterrorizador, na verdade. A risada dele me surpreendeu. Genuína, quente, transformando o rosto dele completamente. Honestidade. Gosto disso em você. Ele se levantou, me puxando de pé. Vem, quero te mostrar uma coisa. Me conduziu pela casa, subindo aquela escadaria imponente, por um corredor forrado com mais arte inestimável. No fim, abriu uma porta para o que só podia ser descrito como uma biblioteca. Estantes do chão ao teto abarrotadas de livros, móveis de couro arrumados diante de uma lareira de pedra maciça e janelas com vista para os jardins. Este é meu cômodo favorito, ele disse, soltando minha mão para caminhar até as estantes, dedos trilhando lombadas com afeto óbvio. Minha mãe adorava ler. Passava horas aqui quando eu era pequeno. A voz dele engrossou levemente. Ela morreu quando eu tinha 15. A vulnerabilidade naquela admissão fez meu peito doer. Sinto muito. Tudo bem, já faz bastante tempo. Puxou um livro da estante, uma cópia surrada de Jane Eyre. Este era dela. Ela me leu quando eu estava doente uma vez. Eu tinha 12 e achava que era um romance besta. Agora, sorriu tristemente. Agora entendo o que ela estava tentando me ensinar. Que amor pode ser prisão e liberdade ao mesmo tempo, dependendo de quem segura a chave. Pensei no pingente, no pássaro na gaiola dourada. É isso que é? Você tentando me aprisionar? Não. Colocou o livro de lado e cruzou até mim, movimentos predatórios e graciosos. Estou tentando te dar asas, uma gaiola feita de segurança, recursos, proteção, mas uma que você pode deixar-se escolher. As mãos dele emolduraram meu rosto, inclinando para encontrar o olhar dele. Não vou mentir para você, Alice. Sou um homem perigoso. Fiz coisas que te horrorizariam. Meu mundo é violento e implacável. Então por quê? Porque você mexe comigo de uma forma que não sei explicar. O polegar dele escovou meu zigoma. Porque quando olho para você, vejo algo que vale a pena proteger, prezar. E não sinto isso há muito tempo. A boca dele estava a centímetros da minha. Eu podia sentir a respiração dele, ver as manchinhas douradas nos olhos escuros dele, cheirar o perfume misturando com algo unicamente dele. Meu coração martelava tão forte que achei que ia se libertar. Devo ir. Sussurrei mesmo quando meu corpo se inclinava em direção a ele. Isso é demais. Rápido demais. Sim, ele concordou, mas não se afastou. Você deveria fugir de mim. Deveria pegar sua filha e desaparecer em algum lugar que eu nunca vou encontrar. A mão dele deslizou para o meu cabelo, gentil, mas comandante. Mas você não vai. Como você sabe? Porque você também sente. Essa coisa entre nós. A testa dele tocou a minha, e a intimidade disso roubou minha respiração. Me diz que não sente e te levo para casa agora mesmo. Vou te deixar em paz. Mas mente para mim, Alice, e eu vou saber. Não consegui. Deus me ajude, não consegui mentir. Sinto, admiti, as palavras mal audíveis.
Isso me apavora. Bom, o sorriso dele era pecado puro. Deveria, mas prometo isso. Nunca vou te machucar. Nunca vou deixar ninguém te machucar. Você e a Luna estão sob minha proteção agora. Ninguém encosta no que é meu. Não sou. É. A certeza dele era absoluta. Só precisa de tempo para aceitar. Então o celular dele vibrou, estilhaçando o momento. A expressão de Gabriel mudou instantaneamente, a suavidade sumindo, substituída por cálculo frio. Checou a tela e a mandíbula dele apertou. Problema? Perguntei, voz instável. Nada com que você precise se preocupar. Mas os olhos dele diziam o contrário. Digitou uma resposta rápida, então guardou o celular. Sinto muito. Preciso cuidar de uma coisa. Diego vai te levar para casa. Decepção me atravessou, afiada e inesperada. Ah, claro. Ele pegou meu queixo, forçando meu olhar. Isso não é uma dispensa. Quero você aqui, neste cômodo, na minha cama se você quiser. Mas negócios chamam, e esses negócios em particular. A expressão dele escureceu. Envolvem alguém que tentou me roubar. Alguém que achou que podia me trair e viver. A lembrança de quem ele era, o que ele era, deveria ter apagado meu desejo como água fria. Em vez disso, algo primitivo e feminino dentro de mim respondeu ao perigo, ao poder, à dominância absoluta que ele projetava. O homem da noite passada, adivinhei, no restaurante. Garota esperta. Beijou minha testa, gesto tão terno que parecia contradizer a violência nas palavras dele. Ele cometeu um erro. Pegou algo que pertencia a mim. Agora deve pagar o preço. O que vai fazer com ele? O sorriso de Gabriel foi terrível. Nada que ele não mereça, mas você não precisa dessas imagens na cabeça. Vem. Me levou escada abaixo onde Diego esperava junto à porta, profissional como sempre. No carro, a mão de Gabriel encontrou a minha novamente, polegar retomando aqueles círculos enlouquecedores. Amanhã, ele disse. Vou mandar um carro ao meio-dia. Vamos almoçar. Tenho trabalho amanhã. Já resolvi. Dona Carmen vai entender. Claro que ia. Gabriel provavelmente era dono do restaurante. Diz sim, Alice. Pensei na biblioteca dele, no livro da mãe, no jeito que ele olhou para mim como se eu fosse a resposta para uma pergunta que ele vinha fazendo a vida toda. Pensei na Luna, nas contas, no cansaço moedor da minha vida. E pensei em como por apenas algumas horas me senti vista, valorizada, protegida. Sim, sussurrei. O sorriso dele foi vitória e promessa. Durma bem, linda. Sonhe comigo. Beijou meus nós dos dedos, gesto cortês e antiquado que não deveria ter derretido meu coração, mas derreteu. Então ele se foi, caminhando de volta para sua mansão de segredos e perigo. Diego me levou para casa em silêncio. Na minha porta, me entregou outro cartão. Linha direta para o Sr. Santoro, qualquer hora, dia ou noite. Agarrei como se fosse uma tábua de salvação e entrei. A Sônia cochilava no meu sofá, alguma novela passando baixinho na TV. Paguei ela, garanti que tudo estava bem e fui ver Luna, dormindo pacificamente, mãozinha agarrando seu coelho de pelúcia. Na minha própria cama, toquei o pingente na garganta e me perguntei que bobagem eu estava fazendo. Meu celular vibrou. Está pensando em mim? Deus, sim. Talvez. Mentirosa. Durma, Alice. Amanhã vou te mostrar mais do meu mundo. Isso era o que mais me apavorava, porque eu mal podia esperar. As próximas 3 semanas se dissolveram num sonho febril do mundo de Gabriel consumindo o meu. Almoço no dia seguinte virou jantar naquela noite. Jantar virou ligações telefônicas tarde da noite, onde a voz dele se enrolava ao meu redor na escuridão, perguntando sobre o dia da Luna, meus sonhos, as coisas que me faziam rir. Confessei a ele que eu adorava filmes antigos, que eu queria ter sido professora antes da vida descarrilhar esses planos, que minha cor favorita era o azul profundo do oceano que eu só tinha visto 2 vezes na vida,
E eu comecei a conhecê-lo. Descobri que sob o exterior perigoso vivia um homem que lia poesia, que apoiava uma dúzia de instituições de caridade anonimamente, que ainda visitava o túmulo da mãe todo domingo. Um homem cujos sorrisos raros e verdadeiros pareciam presentes. Um homem cuja escuridão era real, mas não consumidora. Ele nunca pressionou por mais do que eu podia dar. Nunca exigiu que eu fosse para a cama dele, embora a fome nos olhos dele fizesse minha pele queimar. Em vez disso, me cortejou com intensidade antiquada. Flores entregues no restaurante, livros que ele achava que eu gostaria, um casaco de inverno novo para Luna que a fez pular de alegria. Ele tá te comprando. A Marcela do trabalho avisou. Homem assim não dá sem esperar algo de volta. Mas ela estava errada. Gabriel dava porque lhe agradava me ver feliz, porque nos prover, a mim e a Luna, satisfazia algo primitivo na natureza dele. Os presentes caros me deixavam desconfortável no início. Tentei recusar um casaco de cachemir, uma bolsa de couro que com certeza era caríssima. Ele simplesmente olhou para mim com aqueles olhos escuros e disse: "Me deixa cuidar de você. É o que preciso fazer." E de alguma forma entendi. Esta era a linguagem dele: proteção e provisão. Segurança tecida de dinheiro e poder. Deveria ter parecido transacional. Em vez disso, parecia adoração e cuidado genuínos. Mas havia lembretes da outra vida dele. As ligações que faziam a expressão dele se fechar. A presença constante de Diego, agora um acessório familiar fora do meu prédio. A noite que acordei às 2 da manhã com uma mensagem. Tive que resolver algo. Não se preocupe, estou bem. Aprendi a não perguntar sobre essas coisas. Não porque ele tinha proibido, mas porque o jeito cuidadoso que ele redirecionava me dizia tudo o que eu precisava saber. Algumas partes do mundo dele sempre permaneceriam fechadas para mim. Cantos escuros onde a violência vivia. Então veio o jantar. "Quero que você conheça meu círculo íntimo", Gabriel disse uma noite enquanto caminhávamos pelos jardins dele, minha mão enfiada no cotovelo dele. Novembro tinha esfriado, mas o calor do corpo dele me mantinha aquecida. Os homens em quem confio minha vida, minha família em todos os sentidos que importam. Ansiedade tomou conta de mim. "Gabriel, não sei se... Você vai ser perfeita." Ele parou, me virando para encará-lo. Estávamos sob um pergolado, onde as últimas rosas de outono se agarravam teimosamente às trepadeiras. "Eles precisam te ver. Precisam entender que você é importante para mim, que você será protegida." O peso por trás daquelas palavras fez meu estômago vibrar. Quão importante eu sou? A mão dele envolveu minha bochecha. Toque sempre tão gentil apesar da violência de que aquelas mãos eram capazes. A mais importante. A única coisa que importa mais que o legado da minha família. O polegar dele escovou meu lábio inferior e calor puxou baixo no meu ventre. "Diz que vai vir, por favor." Nunca tinha ouvido ele dizer por favor antes. A vulnerabilidade nisso me desfez. "Vou." O beijo dele foi suave, reverente. Mal um roçar de lábios que de alguma forma pareceu mais íntimo que qualquer coisa que compartilhamos. Quando ele se afastou, os olhos dele carregavam promessas que me fizeram tremer. "Sábado à noite. Vou mandar algo para você usar." O sorriso trouxe uma mensagem. "Algo que vai fazer cada homem na sala morrer de ciúmes de que você é minha." "Não sou." "É." A certeza dele nunca vacilava. Só ainda não admitiu. Sábado chegou embrulhado em ansiedade. O vestido que ele mandou era seda azul meia-noite que se derramava sobre minhas curvas como água. Sofisticado e sensual sem ser vulgar. Sapatos combinando que adicionavam 8 centímetros à minha altura. Joias. Safiras que provavelmente valiam dinheiro que eu nunca veria na vida inteira. Fiquei diante do espelho do banheiro, mal me reconhecendo. A garçonete exausta tinha sumido, substituída por alguém que parecia pertencer ao mundo de Gabriel. A Sônia observava da porta. Luna dormindo nos braços dela. "Parece uma princesa, filha", disse suavemente, mas os olhos dela carregavam preocupação. "Só não esqueça quem você...
Não vou esquecer. Mas mesmo enquanto dizia, me perguntei se era verdade. Cada dia com Gabriel fazia minha vida antiga parecer mais distante, menos real. Como se eu estivesse lentamente me tornando outra pessoa. Diego me buscou às 7. A viagem até a mansão de Gabriel pareceu mais curta que antes, familiaridade ofuscando a estranheza. Mas quando chegamos, minha ansiedade voltou com força total. Carros alinhavam a entrada circular. Veículos caros e elegantes que falavam de riqueza e poder. Pelas janelas iluminadas, dava para ver pessoas se movendo, ouvir o burburinho baixo de conversa e risada. Gabriel esperava na entrada, devastador num terno cinza-carvão que enfatizava o corpo definido e poderoso dele. Mas foi a expressão dele quando me viu que roubou minha respiração. Desejo misturado com orgulho possessivo que deixou meus joelhos bambos. Cristo! Ele respirou, me encontrando no carro. As mãos dele envolveram minha cintura, me puxando para perto. Você está deslumbrante, perfeita, minha. Então me beijou. Não os roçares gentis que compartilhamos antes, mas profundo e reivindicador, varrendo minha boca com certeza comandante. Derreti contra ele, mãos se fechando no paletó dele, toda minha compostura cuidadosa se dissolvendo sob a investida dele. Quando finalmente se afastou, ambos respirávamos forte. Os olhos dele eram puro desejo. Esta noite vai ser tortura, murmurou contra minha têmpora. Te ter perto, mas não poder te tocar do jeito que quero. Gabriel, eu sei, paciência. Ele se endireitou, visivelmente se compondo. Mas saiba disso, estou ficando sem ela. Logo vou te fazer minha de todas as formas, e quando fizer, não vai ter volta. A promessa enviou arrepios pela minha espinha. Ele ofereceu o braço e eu peguei com pernas trêmulas. Dentro, a casa tinha sido transformada. Luz dourada sobre superfícies polidas. Garçons circulavam com champanhe e aperitivos. Na sala principal, talvez 20 pessoas conversando. Homens em ternos caros, mulheres pingando joias e roupas de grife. Toda a conversa parou quando entramos. A mão de Gabriel apertou a minha, reconfortante e possessiva. Pessoal, a voz dele carregou sem esforço pelo silêncio repentino. Esta é a Alice. Ela está sob minha proteção. Tratem ela adequadamente. As palavras eram simples, mas carregavam um significado que fez vários olhos se arregalarem. Sob sua proteção. No mundo deles, isso significava algo específico, algo vinculante. Um homem de aparência forte e robusta com cabelo prateado se aproximou primeiro. Sorriso caloroso, mas olhos afiados e avaliadores. Então essa é a mulher que domou nosso Gabriel. Vicente Constantino. Um prazer, senhorita. Beijou minha mão com a cortesia de antigamente. Pode me chamar de Alice. Consegui dizer, voz mais firme do que me sentia. Vicente riu, som estrondoso que aliviou parte da tensão. Garra. Gosto disso. Gabriel sempre preferiu fogo a gelo. Outros se aproximaram. Um desfile de nomes e rostos que eu lutei para registrar. Carlos, o tenente de Gabriel, que parecia jovem demais para a dureza nos olhos dele. Marisa, uma mulher deslumbrante de vermelho que me estudou com curiosidade nem um pouco disfarçada. Diego, claro, que me deu um aceno sutil de aprovação. Enquanto isso, Gabriel permaneceu ao meu lado, mão nunca deixando a base das minhas costas. Aquele toque possessivo, lembrança constante de que eu não estava sozinha nesse mundo avassalador. O jantar foi elaborado. Pratos que não faço ideia o nome, vinhos caros. Fiquei sentada à direita de Gabriel, posição de honra que não passou despercebida por ninguém. Do outro lado, uma loira de diamantes observava com hostilidade mal escondida. Então, Alice, ela disse com doçura venenosa, sotaque vagamente europeu. Como exatamente você capturou a atenção de Gabriel? Ele é geralmente tão seletivo? A malícia sob as palavras polidas era clara. A mão de Gabriel encontrou minha coxa sob a mesa, apertando gentilmente. Aviso para ela, reconforto para mim.
Nos conhecemos no local de trabalho dela, Gabriel disse suavemente, tom agradável, mas pontiagudo com aço. Ela me serviu, e seu olhar me ganhou ali mesmo. Uma surpresa muito agradável. A loira sorriu sem alcançar os olhos. E seu passado, Alice? Sua família? Isabela. A voz de Gabriel caiu para um murmúrio perigoso. Cuidado. Mas eu tinha tido o bastante de ser tratada como se não pertencesse. Me endireitei na cadeira, encontrando o olhar da mulher diretamente. Sou mãe solteira dando conta de 2 trabalhos para sustentar minha filha, sem dinheiro de família, sem conexões, nada que me tornasse interessante para as pessoas nesta sala. Pausei, deixando as palavras pairarem. Mas ainda assim Gabriel gostou. Talvez devesse perguntar por quê diretamente para ele. Silêncio caiu sobre a mesa. Então a risada de Vicente explodiu. Fogo de fato! Gosto dela, Gabriel. A mão de Gabriel apertou na minha coxa, mas quando olhei para ele, os olhos dele brilhavam com orgulho inconfundível. Eu também, velho amigo, mais do que posso expressar. O resto do jantar passou num borrão de conversa que mal registrei. Meu confronto com Isabela aparentemente tinha me rendido respeito, porque várias pessoas me envolveram depois com interesse genuíno, ao invés de condescendência finamente velada. Depois do jantar, Gabriel me afastou da multidão, me conduzindo pelas portas francesas para um terraço com vista para os jardins. O ar frio de junho estava cortante, e imediatamente ele tirou o paletó, colocando sobre meus ombros. Você foi magnífica lá dentro, ele disse, me virando para encará-lo. Orgulho e desejo guerreavam na expressão dele. O jeito que enfrentou a Isabela... Cristo, quis te arrastar escada acima ali mesmo. Calor inundou através de mim. Ela estava me testando. E você passou. As mãos dele emolduraram meu rosto, inclinando para encontrar o olhar ardente dele. Entende o que significa, Alice? Eles te aceitam agora. Te veem como minha. Como alguém sob minha proteção que não pode ser tocada, ameaçada, machucada. É isso que sou? Só alguém sob sua proteção? Não. O polegar dele traçou meu lábio inferior, e não consegui evitar pressionar um beijo nele. A respiração dele prendeu. Você é tudo. A razão que me faz acordar e querer mudar o mundo. O pensamento que me leva por dias escuros. O futuro que não sabia que queria até te ver. Gabriel, eu te amo. As palavras caíram entre nós como pedras em água parada, enviando ondulações por tudo. Sei que é cedo demais, rápido demais. Sei que deveria esperar, ser paciente. Mas nunca fui bom em negar a mim mesmo o que quero. E quero você, Alice. Não só na minha cama, embora você precise saber que sonho com isso. Quero você na minha vida, minha casa. Quero ver a Luna crescer. Quero dar tudo o que foi negado a vocês. Lágrimas arderam atrás dos meus olhos. Mal nos conhecemos, Gabriel. Sei o suficiente. Sei que você é corajosa e feroz e linda. Sei que sacrificaria qualquer coisa pela sua filha. Sei que quando sorri para mim, sorri de verdade. Parece o sol atravessando nuvens. A testa dele tocou a minha. Me diz que não sente nada e vou recuar. Vou te deixar ir. Não consegui mentir. Não mais. Sinto tudo. Sussurrei. Me apavora. Você me apavora. Este mundo, o que você faz, o perigo. Vou manter vocês seguras, as duas. Na minha vida, no nome da minha família, juro. A boca dele reivindicou a minha com certeza devastadora. E desta vez, não me contive. Beijei com todo o anseio que vinha suprimindo, todo o desejo e medo e esperança desesperada. As mãos dele se enrolaram no meu cabelo, angulando minha cabeça para aprofundar o beijo, e gemi contra os lábios dele. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos tremendo. Vem pro andar de cima comigo. Ele respirou contra minha boca. Me deixa te adorar do jeito que você merece. Me deixa te mostrar o que significa ser minha. Deus, eu queria. Queria tanto que doía. Mas... a Luna... consegui dizer. Preciso voltar para casa para Luna.
Frustração piscou nas feições dele, mas ele assentiu. Logo então. Logo você vai estar aqui para sempre. As duas. Esta vai ser sua casa. Gabriel. O celular dele tocou, cortando pelo momento. A Sônia. Meu estômago virou gelo. Alô? Alice. A voz dela estava apertada de medo. Tem homens do lado de fora do seu prédio. Estão perguntando sobre você, sobre o Sr. Santoro. Filha, estou com medo. Tenho a Luna no meu apartamento com a porta trancada, mas... Gelo inundou minhas veias. A expressão de Gabriel mudou instantaneamente. O amante sumindo, substituído por algo frio e letal. Ouviu o suficiente para entender. Estamos indo. Ele disse, voz mortalmente calma. Então pro celular. Diego, busca o carro agora. E liga pro Carlos. Quero homens no prédio da Alice em 5 minutos. Agarrou minha mão e estávamos nos movendo, aperto dele de ferro. Enquanto atravessávamos a casa às pressas, vi os homens dele caindo em formação, armas aparecendo de coldres escondidos. Este era o outro mundo dele, a escuridão da qual ele tentou me proteger, e tinha acabado de colidir com o meu. No carro, Gabriel fez ligações rápidas, voz cortada e comandante. Mas a mão livre dele nunca soltou a minha, segurando como se eu pudesse desaparecer. Quem faria isso? Perguntei, voz pequena. A mandíbula dele era granito. Alguém que quer me ferir. Que acha que você é minha fraqueza. Os olhos dele encontraram os meus, ardendo de fúria e algo mais. Medo. Não estão errados, mas cometeram um erro fatal. Ameaçaram o que é meu. A viagem para o meu bairro pareceu eterna e curta demais. Quando chegamos, 4 SUVs pretas já cercavam meu prédio. Homens de terno se espalhavam, protegendo o perímetro. Vizinhos espreitavam de janelas, celulares para fora, provavelmente ligando para a polícia. Gabriel estava fora antes do carro parar completamente, me puxando com ele. Onde? Ele perguntou de um dos homens. Foram embora, chefe. Correram quando chegamos, mas deixaram isso. Entregou uma fotografia. O rosto de Gabriel ficou branco, depois vermelho de raiva. Me mostrou a foto e meu sangue virou gelo. Era a Luna brincando no parquinho perto do nosso prédio. Alguém estava nos observando. Observando minha Luna. Um rugido de fúria pura rasgou da garganta de Gabriel. Som inumano, apavorante. Achem eles, ele rosnou para os homens. Não me importa o que seja preciso. Achem todos os envolvidos e tragam vivos para mim. Quero que sofram. Então estava me puxando em direção ao prédio, subindo as escadas de 3 em 3. Na porta da Sônia, bateu. Som controlado, medido, apesar da violência emanando dele em ondas. Ela abriu uma fresta, depois mais quando me viu. Passei correndo para dentro, encontrando a Luna encolhida no sofá, rosto manchado de lágrimas, mas ilesa. Alívio me atingiu tão forte que meus joelhos cederam. Mamãe. Ela se lançou nos meus braços e segurei apertado, respirando o cheiro familiar dela, verificando se estava bem com mãos tremendo. Estou aqui, amor. Você está segura. Prometo que está segura. Atrás de mim, Gabriel falou baixinho com a Sônia. Quando finalmente olhei, a expressão dele tinha suavizado levemente, embora assassinato ainda espreitasse nos olhos dele. Arruma o que precisar, ele disse gentilmente. Vocês duas vêm para casa comigo hoje à noite, sem argumentos. Pela primeira vez, não tive nenhum. Não com aquela foto queimada no meu cérebro, não sabendo que alguém tinha estado perto o suficiente da minha filha para tirar aquela foto. Tá bom, sussurrei. Tá bom. O alívio dele foi palpável. Ajoelhou ao meu lado, mão gentil nas costas da Luna. Oi, pequena. Meu nome é Gabriel. Sou amigo da sua mãe. Vamos para um lugar bem seguro, tá bom? Você vai gostar. A Luna estudou ele com os olhinhos escuros sérios dela. Então, pro meu choque, estendeu a mão e tocou o rosto dele. Você é bonito. Apesar de tudo, Gabriel riu. Som genuíno que rachou a tensão. Obrigado. E você é linda, igualzinha a sua mãe.
Em 20 minutos tínhamos malas arrumadas. A Sônia prometeu cuidar do apartamento. Diego carregou nossos pertences enquanto Gabriel manteve um braço ao meu redor, o outro segurando a mão da Luna. Na mansão dele, nos conduziu para uma suíte de hóspedes que era maior que meu apartamento inteiro. Fogo já crepitava na lareira, a cama enorme empilhada com cobertores macios. Isto é seu, Gabriel disse. Pelo tempo que precisar. Dona Rosa está preparando o jantar. Sei que a Luna deve estar com fome. Se abaixou para o nível da Luna. Amanhã podemos ver os jardins. Tem borboletas. Você quer? Os olhos da Luna se arregalaram. De verdade? Bem de verdade. E amigáveis. Ele sorriu e transformou o rosto dele de perigoso para devastadoramente gentil. Sua mãe vai junto. Prometo manter vocês duas bem, bem seguras. Depois que a Luna jantou e deitou na cama enorme, Gabriel e eu ficamos na varanda privativa, a cidade espalhada abaixo, distante e cintilante. Sinto muito, ele disse finalmente, voz rouca. Isso é culpa minha. Meus inimigos, meu mundo, colocando você em perigo. Quem fez isso? Tenho teorias. Até de manhã vou ter respostas. As mãos dele agarraram o parapeito até os nós dos dedos ficarem brancos. E então vou fazê-los se arrepender do dia em que nasceram. Deveria ter me horrorizado, a violência nas palavras dele. Em vez disso, senti apenas satisfação selvagem. Tinham ameaçado minha filha. Mereciam o que quer que ele fosse fazer. Preciso que entenda uma coisa, disse baixinho. Se você quer mesmo fazer parte das nossas vidas, se a Luna vai fazer parte disso, preciso da sua honestidade. Sem segredos, precisamos confiar cegamente um no outro, sem me proteger do seu mundo. Se somos suas, então precisamos saber o que isso significa. Ele se virou para mim e nos olhos dele vi tudo. Amor, posse, escuridão, luz. Significa que vou queimar o mundo antes de deixar alguém tocar em vocês. Significa que nunca faltará nada a vocês, nem amor, nem coisas materiais. Significa que vou ensinar a Luna a ser forte, se defender, pegar o que é dela. Me puxou para perto, coração dele martelando contra o meu. E significa que deste momento em diante, vocês me pertencem tão completamente quanto eu pertenço a vocês, sem meias medidas, sem volta. Estou com medo, admiti. Bom, medo mantém você atenta. Os lábios dele roçaram minha têmpora. Mas confie em mim, Alice. Confie que vou proteger o que é meu com tudo que tenho. Olhei para este homem lindo e perigoso que tinha me reivindicado tão completamente. E fiz minha escolha. Confio em você. O beijo dele foi promessa e marca, me sinalizando como irrevogavelmente dele. A manhã chegou com o sol fraco de inverno filtrando por cortinas de seda e a sensação estrangeira de segurança me envolvendo como um cobertor. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente, sem sonhos, sabendo que homens armados patrulhavam lá fora, que nada podia nos alcançar aqui na fortaleza de Gabriel. A Luna acordou antes de mim, mãozinha cutucando minha bochecha. Mamãe, tem uma senhora com panquecas. Sentei desorientada para encontrar Dona Rosa parada na porta com bandeja de café da manhã, rosto enrugado num sorriso gentil. Bom dia, senhorita. Senhor Santoro pensou que pudessem estar com fome. A bondade nos olhos dela fez minha garganta apertar. Obrigada, é muito gentil. Ele ficou acordado a noite toda. Ela disse baixinho, colocando a bandeja numa mesa perto da janela. Fazendo ligações, reunindo informações, mas insistiu que eu trouxesse isso para vocês primeiro. Pausou, me estudando com a sabedoria de alguém que viu muito. É um bom homem sob toda a escuridão. Duro, sim, perigoso, certamente, mas bom onde importa. Depois que ela saiu, a Luna e eu comemos panquecas que derretiam na língua, morangos frescos, suco de laranja que tinha gosto de sol líquido. Pela janela, dava para ver os jardins que Gabriel prometeu. Dormentes agora em novembro, mas ainda bonitos, com trilhas de pedra serpenteando entre roseiras nuas e
e sebes sempre verdes. Uma batida interrompeu meus pensamentos. Pode entrar. Chamei, esperando Dona Rosa. Gabriel entrou e minha respiração prendeu. Parecia exausto. Sombras sob os olhos, camisa amarrotada e para fora, cabelo despenteado de passar as mãos nele. Mas quando nos viu, parte da tensão se aliviou dos ombros dele. Dormiram bem? Perguntou, voz rouca. Melhor que durmo em anos. Levantei instintivamente, me movendo em direção a ele. Você dormiu? Não. Mas tenho respostas. Os olhos dele piscaram para Luna, absorta nas panquecas, então de volta para mim. Podemos conversar? Dona Rosa vai ficar com a Luna. Após garantir que Luna estava contente com Dona Rosa lendo um livro ilustrado, segui Gabriel pelo corredor até o escritório dele. Cômodo com aura sombria de madeira escura e couro que cheirava uísque e livros velhos. Ele fechou a porta e, de repente, o cansaço que eu tinha visto se transformou em fúria mal controlada. Foi o irmão da Isabela, Dante Rossini. Ele vem tentando avançar em território que pertence à minha família há meses. Na noite passada, vendo você, entendendo o que significa para mim, bateu o punho na mesa me fazendo pular. Achou que ameaçar você poderia dar alguma vantagem. O que vai fazer? O sorriso de Gabriel foi apavorante. O que deveria ter feito meses atrás? Dante tornou isso pessoal. Envolveu uma mulher inocente e uma criança. No nosso mundo isso é imperdoável. Vai. Não consegui terminar a pergunta, mas ele entendeu. Matá-lo? Os olhos dele encontraram os meus, sem piscar. Sim. Mas não rápido. Ele precisa entender as consequências do que fez. E todos os outros precisam ver o que acontece com quem comete esse erro. Deveria ter me horrorizado. Alguma parte de mim ficou. Mas uma parte mais escura e primitiva sentiu apenas satisfação feroz. Bom, algo mudou na expressão de Gabriel. Aprovação misturada com desejo. Você entende. Não tinha certeza de que entenderia. Ele ameaçou minha filha. Minha voz estava parada. Eu mesma o mataria se soubesse como. Gabriel cruzou até mim em 3 passos, mãos emoldurando meu rosto com aquela gentileza devastadora. É por isso que você é perfeita para mim. Tem o mesmo fogo, a mesma lealdade absoluta ao que é seu. Somos iguais, Alice. Protegemos o que amamos com tudo o que temos. Eu te amo, sussurrei, as palavras escapando antes que eu pudesse pará-las. Sei que é loucura, mas como explicar isso para o meu coração? O beijo dele foi consumidor, desesperado, cheio de todo o medo e fúria da noite anterior. Quando finalmente se afastou, ambos respirávamos forte. Casa comigo. As palavras pairaram entre nós como um raio. Encarei ele, certa que tinha ouvido errado. O quê? Casa comigo. Hoje, amanhã, assim que possível. Os polegares dele traçaram meus zigomas. Toque reverente. Quero que tenha meu nome, minha proteção, tudo o que posso dar. Quero que a Luna me chame de pai. Quero acordar do seu lado toda manhã e saber que é minha em todos os sentidos que importam. Gabriel, isso é... Não podemos simplesmente... Por que não? A intensidade dele era avassaladora. Me dá uma boa razão de por que devemos esperar. Sei o que quero. Sei desde aquela primeira noite que te vi. A vida é curta, Alice. Especialmente no meu mundo. Me recuso a perder tempo fingindo que não quero vocês para sempre. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. E a Luna? É a vida dela também. Ela mal te conhece. Então vamos dar tempo para ela me conhecer. Ela pode definir o ritmo. A voz dele suavizou. Mas diz sim primeiro. Diz que vai ser minha esposa. Me deixa amar vocês duas do jeito que merecem. Me deixa dar a vida que deveriam ter tido o tempo todo. Pensei no meu apartamento apertado, na luta constante, no medo que tinha sido meu companheiro por anos. Pensei no Tiago nos abandonando, meus pais virando as costas, o cansaço sem fim de lutar sozinha. E pensei em Gabriel. Perigoso, possessivo, absolutamente certo na devoção dele.
Um homem que queimaria o mundo para nos manter seguras. Um homem que olhava para minha filha com afeto que nunca vi nos olhos de nenhum homem, e para mim como se eu fosse a resposta para toda pergunta. Sim, respirei. Sim, vou casar com você. O sorriso dele foi incandescente. Me beijou de novo, mais profundo desta vez, mãos deslizando pelo meu corpo com intenção clara. Mas antes que as coisas pudessem progredir, alguém bateu urgentemente na porta. Chefe! A voz de Diego carregava tensão. Temos ele. A expressão de Gabriel mudou instantaneamente, o amante sumindo, substituído por algo frio e letal. Bom, levem para o galpão. Estarei lá em 1 hora. Olhou para mim, conflito guerreando nos olhos dele. Preciso cuidar disso. Eu sei. Endireitei meus ombros. Faça o que precisa ser feito. Vamos estar aqui quando voltar. Orgulho piscou nas feições dele. Essa é minha garota feroz. Beijou minha testa. Dona Rosa e 6 homens vão ficar com vocês. Não saiam dos jardins. Não atendam a porta para ninguém. Volto antes de anoitecer. Depois que ele foi, voltei para encontrar Luna encantando Dona Rosa com histórias sobre o coelho de pelúcia dela. Os olhos da mulher mais velha estavam quentes de afeição. Ele foi cuidar de negócios? Dona Rosa perguntou baixinho. Assenti. Ela suspirou, largando o livro ilustrado. Esta vida não é fácil. Sempre vai ter ameaças, sempre vai ter perigo. Mas aquele homem, ele destruirá o que surgir no caminho para proteger vocês duas. Conheço ele desde garoto. Nunca vi ele assim. Vulnerável, aberto, verdadeiramente feliz. Você deu algo precioso para ele. Ele também me deu algo, admiti. Esperança, segurança, o amor louco e intenso dele. Então são perfeitos um para o outro. Ela sorriu. Agora, vamos mostrar aquelas borboletas a essa pequena? Senhor Santoro tem uma estufa onde vivem o ano todo. O resto do dia passou em domesticidade surreal. A estufa era mágica, quente e úmida, cheia de plantas tropicais e centenas de borboletas em todas as cores. Luna gritou de prazer quando uma pousou no dedo dela, rostinho brilhando de encanto. Mamãe, olha! Estou vendo, amor. É linda. Mas estava pensando em Gabriel, no que ele estava fazendo naquele momento. Em Dante Rossini pagando o preço por nos ameaçar. Alguma parte de mim sabia que deveria sentir culpa pela falta de horror, mas não conseguia invocar. Ele tinha tirado uma foto da minha filha. Merecia o que quer que Gabriel fizesse. O crepúsculo caiu, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Luna estava banhada e alimentada, sonolenta nos meus braços no sofá da nossa suíte quando ouvi passos no corredor. Gabriel apareceu na porta e minha respiração prendeu. Parecia diferente, mais duro de alguma forma, com sangue fresco nos nós dos dedos e algo escuro e satisfeito nos olhos dele. Mas quando nos viu, aquela dureza derreteu. Está dormindo? Perguntou baixinho. Quase. Observei enquanto ele cruzava o cômodo. Movimentos cuidadosos, controlados. Ajoelhou ao lado do sofá, estudando o rosto pacífico da Luna com expressão de tamanha ternura, que fez meu coração doer. Ela é linda, murmurou, como a mãe. Os olhos dele subiram para os meus. Acabou. Dante não vai ameaçar ninguém de novo, e mandei a mensagem por todos os canais. Você e a Luna estão sob minha proteção. Qualquer um que até olhar errado para vocês vai responder para mim. Ele se inclinou, beijando minha testa, depois da Luna. Vou tomar um banho. Então precisamos conversar sobre o casamento. Depois que Luna dormiu, Gabriel e eu sentamos na varanda, enrolados em cobertores contra o frio de novembro. Quero fazer isso direito, ele disse, mão encontrando a minha. Um casamento de verdade se quiser. Igreja, recepção, tudo. Ou podemos ir no cartório amanhã se preferir algo simples. Não me importo com a cerimônia. Só me importo em ser um com você. Irrevogavelmente. Algo pequeno, decidi. Só nós e algumas pessoas em quem confiamos. Não preciso de nada grandioso,
Só preciso de você. O sorriso dele foi terno. Então vamos fazer acontecer esta semana. Vicente pode testemunhar. E Dona Rosa. A Luna, claro. Pausou, polegar traçando círculos na minha palma. E seus pais? Quer entrar em contato? A pergunta me surpreendeu. Eu... não sei. Fizeram a escolha deles quando mais precisei. Mas a Luna merece a voz. E eles merecem uma chance de consertar. Os olhos dele seguraram os meus. Não vou forçar. Mas se quiser estender um ramo de oliveira, vou apoiar. Vou trazê-los de primeira classe e colocar num hotel, o que precisar. A generosidade disso, o entendimento de que família era complicada, fez minha garganta apertar. Talvez depois do casamento, quando as coisas estiverem estabilizadas, quando estiver pronta. Me puxou para perto e descansei minha cabeça no ombro dele, respirando o cheiro familiar dele. Alice, preciso que entenda uma coisa. Minha vida, meu mundo, sempre vai ter perigo. Sempre vai ter homens como Dante que acham que podem usar você contra mim. Vou fazer tudo no meu poder para manter vocês seguras, mas não posso prometer que não vai ter ameaças. Eu sei. Levantei minha cabeça para encontrar o olhar dele. Mas prefiro encarar o que for com você do que estar sozinha, sem seu amor. Essas últimas semanas, você me mostrou o que significa ser vista, valorizada, protegida, cuidada. Não vou desistir disso porque é complicado. Você é extraordinária. Me beijou suavemente, ternamente. Como tive tanta sorte. A sortuda sou eu. Você nos salvou, Gabriel. Nos deu uma vida que nunca sonhei ser possível. Não. Você me salvou. Reacendeu em mim os motivos da minha luta. O que importa além de poder e território. A testa dele tocou a minha. Você me deu algo que valia a pena proteger por toda a vida, além do legado da minha família. Me deu amor. Sentamos em silêncio confortável enquanto as luzes da cidade piscavam para a vida lá embaixo. Duas pessoas de mundos diferentes que tinham encontrado algo precioso um no outro. Amanhã, começaríamos a planejar um casamento. Semana que vem, me tornaria oficialmente Alice Santoro. E a Luna cresceria nesta casa, cercada de segurança e amor e borboletas em estufas. Me conta uma coisa, disse eventualmente. Naquela primeira noite quando perguntou meu nome, você sabia que isso ia acontecer? Gabriel sorriu. E era o genuíno, o presente raro que ele dava tão parcamente. Sabia que era importante, que ia mudar tudo. Não sabia que ia me apaixonar, mas sabia que nunca ia te deixar ir. Me puxou pro colo dele, braços se enrolando ao meu redor como uma fortaleza. Melhor decisão que já tomei. Te reivindicar. Escolher você. Os lábios dele roçaram minha têmpora. Podia ter fugido, podia ter me recusado. Mas ficou. Lutou. Me deixou entrar apesar do perigo. Isso exige coragem. Lá dentro, podia ouvir a Luna cantando suavemente no sono. Alguma música inventada sobre borboletas e príncipes. Gabriel ouviu também. E algo na expressão dele suavizou impossivelmente mais. Ela vai me chamar de pai? A voz dele carregava vulnerabilidade que raramente mostrava. Se quiser isso. Se estiver pronta. Quero tudo com você. Cada momento, cada marco, cada dia comum e noite extraordinária. Ele se levantou, me erguendo sem esforço nos braços. Vem pra cama, apenas para dormir. Sei que está exausta, mas preciso de você perto. Preciso saber que está segura e aqui e minha. Na cama enorme dele, enrolada nos braços dele, com o som da minha filha respirando pacificamente no cômodo ao lado, finalmente entendi o que é ter um lar. Não um lugar, mas uma pessoa. Este homem perigoso e devotado que tinha me reivindicado tão completamente. Te amo, sussurrei na escuridão. Minha alma, murmurou de volta, voz sonolenta. Para sempre. E enquanto deslizava para o sono, soube com certeza absoluta que para sempre com Gabriel Santoro, complicado, perigoso, avassalador, era exatamente o que eu queria.
O chefe do crime tinha pensado que eu era só mais uma aquisição, outro negócio para fechar. Mas em algum lugar entre aquele primeiro encontro e este momento, ele percebeu a verdade. Eu não era algo que ele podia possuir. Eu era alguém que ele escolheu amar. E isso fazia toda a diferença. 3 dias depois, numa pequena capela com apenas nossas pessoas mais próximas presentes, me tornei a esposa dele. A Luna espalhou pétalas de rosa pelo corredor, declarou Gabriel o papai mais bonito de todos, e adormeceu na recepção no ombro dele, completamente confiante. Meus pais mandaram um cartão. Não muito, mas um começo. Isabela não mandou nada. Mas a ausência dela dizia tudo. As pessoas que importavam estavam lá. Vicente, cuja risada estrondosa ecoou pela sala. Dona Rosa, que chorou lágrimas de alegria. Diego, que realmente sorriu. E Carlos, que prometeu ensinar defesa pessoal para Luna quando fosse mais velha. Quando Gabriel deslizou o anel no meu dedo, uma faixa de diamantes que capturava luz como capturar estrelas, vi nosso futuro se estender diante de nós. Não perfeito. Nunca fácil. Mas nosso. Construído sobre paixão e proteção, escuridão e devoção. Pode beijar a noiva, o juiz disse. E o sorriso de Gabriel foi alegria pura. O beijo selou tudo. Nossas lutas passadas, nosso amor presente, nosso futuro juntos. Quando finalmente nos separamos, os olhos dele brilhavam com lágrimas não derramadas. Minha, sussurrou só para eu ouvir. Sim, sua, concordei. Sempre. E enquanto caminhávamos de volta por aquele corredor, com a Luna entre nós, mãozinhas nas nossas, percebi algo profundo. Às vezes a coisa mais perigosa que você pode fazer é abrir seu coração. Mas às vezes, esse risco te leva exatamente aonde você sempre deveria estar. Para casa. Fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.